sobre o terceiro templo, né? Tem vida no Mar Morto. Como que tá? Tá aparecendo uns peixão lá. Então, o Mar Morto tá com um monte de fenômenos muito diferentes. E aí a gente pode interpretar isso depois. Mas o que tá acontecendo é o seguinte: o Mar Morto ele tá recuando. Ele tá recuando hoje em dia, baixando o nível 1 metro por ano. Então, tem zonas que o Mar Morto já recuou alguns quilômetros. Então, imagina que tinha um Mar Morto e ele recuou. E onde o Mar Morto está recuando, estão abrindo crateras. Que essas crateras a gente chama de bolães. E os bolães estão se enchendo de água. Então, pensa que abre uma cratera e muitas vezes a cratera está brotando água de baixo e água doce. Não aquela água com enxofre. Não, e isso é bizarro, porque tu tá no Mar Morto, tu tá assim, olha, 2, 3 metros, tu tá água salgada, a água mais salgada do mundo, Mar Morto. Não consegue mergulhar, só boia. Exatamente, tu tá boiando e do outro lado tu tem água doce brotando do chão. Poxa. E onde tá brotando essa água doce, tá nascendo vida. Então, em volta do Mar Morto, e é uma zona muito específica, que é o norte do Mar Morto, do lado de Israel, porque o Mar Morto também tem o lado jordaniano. Tá acontecendo só no norte do Mar Morto, de En-Gedi pra cima. E só do lado israelense, se abriram essas crateras, se encheram de água e tá nascendo um monte de vida lá. Então tu tem porcos selvagens, tu tem burricos selvagens lá, tu tem plantas, tu tem tamareiras, tu tem árvores frutíferas e pássaros. E o principal é que tem peixes. Peixinhos pequenos. Sim. Não são peixes, pessoal, são peixinhos pequenos. Mas por que isso chama tanta atenção? Porque em Ezequiel 47 tem uma profecia que fala que vai vir um rio de água doce de Jerusalém e vai correr ao Mar Morto. E quando ele chegar no Mar Morto, as águas vão ficar doces. E vai ter peixes e pescadores de En-Gedi a En-Eglaim, que é justamente a zona onde está acontecendo isso. Não é em todo o Mar Morto, não é do outro lado. É justamente na zona. Tá acabando tudo, cara. Tá acabando o mundo. Então, mas calma. Então, e daí é isso. Tá? Fala que vai ter árvores frutíferas, que tá tendo. Fala que vai ter peixes. Pescadores ainda não tem. Nunca vi ninguém pescando lá. Ainda, os peixinhos são desse tamanho. Deixa eles crescerem. Mas tem peixes, tem pássaros, tem as árvores frutíferas. Mas tá escrito que é engraçado, tá escrito que os charcos e os lamaçais vão continuar. Então tá cheio de vida, mas é um lamaçal horrível. Cada vez que eu vou lá, eu atolo, assim, às vezes, assim, até quase a cintura eu atolo na lama lá. Eu já fui algumas vezes lá filmar. Teve uma vez que eu voltei sem sapato, eu perdi meus 2 sapatos e uma meia. Então eu voltei só com uma meia do dia. Porque eles atolam na lama e a gente não consegue mais nem tirar, e tu vai ficando lá fica na bosta mesmo. E por isso, tem muitos fenômenos lá acontecendo que nos chamam muita atenção. E daí tem algumas questões, porque algumas coisas se encaixam e outras ainda não. Por exemplo, o Rio de Jerusalém. A água não tá vindo de Jerusalém? Sim, indiretamente. 2 maneiras tá vindo a água de Jerusalém. Primeiro, porque em Jerusalém chove. Quando em Jerusalém chove, a água tem 2 caminhos. Ela corre para o deserto e ela corre para o Mar Morto e desemboca no Mar Morto, porque Jerusalém é uma montanha. Então, quando chove em Jerusalém, ela vai correr ou para o Mar Mediterrâneo ou para o Mar Morto. Então, alguns dias por ano em Jerusalém, quando chove muito, correm rios de Jerusalém até o Mar Morto e eles enchem os bolães no caminho. Então, alguns dias por ano tem esse rio de água doce correndo. Tem até os caminhos, quando você passa, você vê os caminhos onde exatamente, tu vê, e é super perigoso. Todos os anos, quase, infelizmente, tem gente que falece porque não sabem direito como lidar com os rios do deserto. Porque tu tá no deserto, o sol tá lindo, o dia lindo, só que em Jerusalém tá chovendo, e aí o rio do nada, assim, tu tá caminhando, de repente... E vem uma enxurrada. Pode ser levado. Então, tu tem essa água que vem por cima, não é um rio tradicional como a gente imagina. Quando fala que de Jerusalém vai sair um rio, a gente imagina um rio propriamente dito. E a gente não tem exatamente isso. A gente tem esse rio intermitente, essas tempestades do deserto que vêm da direção de Jerusalém pro Mar Morto, passando pelos bolães, enchendo os bolães. E o que tu tem também é a chuva que não corre por cima e entra na terra. Ela entra no aquífero. E o aquífero da montanha de Jerusalém está brotando dentro dos bolães. Sim. Então essa água justamente que está brotando do chão é água doce, obviamente não está vindo do Mar Morto. Ela que tá cor vindo... que fica? Um verde, um azul? Como fica isso? Então a água que está brotando ela é transparente, só que daí ela começa a mudar de cor. Primeiro, onde tem muita lama, ela vai ficar marrom. Só que se a água fica bem parada, ela baixa, mas também tem alguns bolães que eles começam a ter algas. Então tu tem bolães verdes, tu tem bolães azuis, tu tem bolães brancos, tu tem marrons e tem às vezes vermelho e rosa também. Então, às vezes é lindo, porque assim, às vezes tem uns vermelhos assim da cor de sangue até. Sim. Então, tu tem diferentes cores. E uma coisa é que todos os dias, em média, abrem 2 novos bolães.
É um fenômeno que está acontecendo muito rapidamente. Então, cada vez que eu vou lá, uma vez a cada não sei quantos meses, muda a aparência do lugar. Então, às vezes tu vai, um bolane que é vermelho hoje, amanhã ele vai secar. Tem bolanes que secam. Às vezes ele vai se juntar ao Mar Morto, ele cresce, 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 chega o Mar Morto, se junta e o Mar Morto salga ele de volta. Então, todo o tempo tá mudando. Não é assim, eu posso dizer como é que estão os bolanes hoje, porque o que tá hoje não vai ser amanhã já. Tem um vídeo seu que é das Portas do Inferno lá em Cesareia. Eu fui em Cesareia. O que é isso? Então, tem duas Cesareias. Tem Cesareia Marítima e Cesareia Filipe. Eu fui na Marítima, então. Então, não. Tu não foi pro inferno ainda. Onde é essa daí? Então, na fronteira com o Líbano. É um dos lugares que está sendo bombardeado. Das sirenes, tô com muita sirene lá. Então, um local que é conhecido biblicamente como Cesareia Filipe, se vocês buscarem no mapa, é chamado de Pânias, ou Bânias com B. Normalmente no mapa vai aparecer Bânias com B. Era uma cidade pagã que tinha um culto pagão ao deus Pan. O deus Pan era metade bode, metade pessoa. Eles tinham lá culto a Pan e parte do culto eram cabritos adestrados dançantes. Então tinha show de cabritos. Cabritos adestrados dançantes. Então, Uma atração de circo, né? Total. Agora com vocês, cabritos dançantes. então se achou lá, tem lá o palco dos cabritos, Nossa. tudo. Tem o cemitério dos cabritos, então tem tudo assim. Eles tinham um culto de cabritos dançantes lá. Tinha um culto a alguns deuses, mas o principal realmente é Pan. E do lado tinha ainda tem a caverna, que hoje em dia tá seca, mas era uma caverna com um poço de água sem fundo, parecia. Que ele se conectava ao aquífero, então era um local que eles faziam sacrifícios. E eles lá jogavam animais para serem sacrificados, eles faziam sacrifícios, e aquela entrada, aqueles sacrifícios, o sangue, tudo, aquilo tinha uma associação muito grande com Hades, da mitologia grega. Lá era um culto greco-romano. Então, tinha lá uma associação muito grande com Hades e com o culto do inferno também. E por isso, Jesus leva Pedro e alguns dos discípulos até lá. E quando ele tá lá, ele tem alguma das falas mais importantes da Bíblia. Ele fala com Pedro, diz: Pedro, tu serás a pedra sobre qual eu construirei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Foi lá, então? Foi lá. Justamente onde tinha culto da entrada do inferno, que eles acreditavam que aquele local tinha uma conexão com a entrada do inferno, eles faziam sacrifícios lá, eles faziam culto pagão, justamente está escrito na Bíblia que Jesus vai a Cesareia Filipe, e lá ele fala: as portas do inferno não prevalecerão sobre ti. E ele fala do inferno e dos céus justamente ali do lado. E ele usa provavelmente aquele cenário dizendo: aqui é o inferno. E por isso a gente vê essa associação daquele lugar com o inferno. E também não é o único inferno de Israel. A gente tem mais de um lugar. O inferno na Bíblia tem mais de um nome. Então, um dos nomes, por exemplo, que se usava era Hades. Outro nome que se usava era Seol. E outro Sheol. É Sheol. Eu falo em hebraico às vezes. Mas, e o outro nome é Geena. Guiena, né? Guiena, exatamente. Então, aquela coisa que Jesus diz assim: é melhor tu arrancar um teu olho do que todo o teu corpo seja jogado no inferno. Sei. Essa palavra original é Geena. Que ficava onde? Que fica? Geena é um lugar que existe até os dias em Jerusalém. Também? Do lado de Jerusalém. Então, do lado de Jerusalém tem um vale, que é o Vale de Geena. Geena é um nome grego, em hebraico é Gei Beninom. E era um local que eram feitos sacrifícios por pagãos, sacrifícios de crianças, a Moloque. Nossa, que pesado. Então, era um local que queimavam crianças vivas. Meu Deus. No período bíblico. Então, era um culto feito pelos pagãos ali, pelos cananeus. Então, quando a gente vê a Bíblia, ela tem uma questão figurativa, muitas vezes ela tem uma questão literal também. Quando ele fala: vou jogar... Eles entenderem, né? Joga teu olho para que, em vez de tu queimar no inferno, queimar em Geena. Geena é um lugar que queimavam crianças vivas. E a gente vê o inferno que também... Aí me lembra outra vez agora as crianças queimadas vivas no 7 de outubro. Mas, quer dizer, é um lugar que existe. Geena existe. Essa entrada do Hades, que era considerada a entrada do Hades, ela secou. Hoje em dia é uma caverna seca, mas ela tá lá. Então, tu tem esse lugar que era considerado uma das entradas do Hades, que ficava lá em Cesareia Filipe. Então, Armagedon também é um lugar físico. Então, quando a Bíblia fala, muitos dos lugares são lugares físicos. A Bíblia... em algum dos rios do inferno ficam lá na Grécia. Eu tava pesquisando também, né? Onde Sim. seriam, né,
os rios lá que acessam, que vão pro inferno. E já se sabe se Sodoma e Gomorra, a localização, mais ou menos, onde seria? Lá? Tem até 3. 3 localizações? Como assim? Sim, tem 3 lugares que se acreditam São que possíveis. são possíveis lugares, porque quando a gente fala de arqueologia ou de tradição, se a gente não acha uma placa original dizendo esta é Sodoma, é um pouco difícil. Então tem algumas teorias. Até eu sei que o Rodrigo Silva teve aqui no canal algumas vezes. Verdade. E a gente discorda até. Ele vai voltar aqui, eu vou perguntar pra ele de novo. Pergunta pra ele qual a opinião dele. Ele acredita que tem um lugar que fica justamente na Jordânia, bem próximo de Israel, mas na Jordânia, chamado Tel El Hammam, que é um local arqueológico que muitos acreditam ser lá Sodoma. Encontraram restos de uma cidade queimada. Tá. De uma cidade queimada, provavelmente por explosão de um meteoro. Pô. Que o meteoro explodiu a 50 quilômetros da superfície. E aí, então, imagina aquela explosão lançou uma radiação de calor que derreteu até as pedras da cidade. Então, tu tem pedras derretidas. Tem algumas questões em relação à datação do lugar, mas é uma teoria, e é, por exemplo, a teoria que o Rodrigo aceita. Tem uma outra também que fica na Jordânia, que também é outra teoria em relação... Em outro lugar. Em outro lugar na Jordânia. E tem uma teoria que fica em Israel, que se chama Sodoma. O nome do lugar se chama Ar-Sodom, Monte Sodoma. Então, o local é chamado de Sodoma até os dias de hoje. E é um lugar muito diferente. O que tem lá? Imagina que tu tá na frente do Mar Morto, exatamente na frente do Mar Morto, e tem um monte de montanhas ali. Todas as montanhas de pedra. Tu imagina que uma montanha seja feita de quê? De pedra. Então, tem um monte de montanhas de pedra. Não é perto lá de Massadas, não, né? É perto, assim, fica uns 25 minutos de estrada de Massada. Mais ao sul. E lá tu tem todas essas montanhas, e no meio de todas as montanhas tu tem uma montanha que é uma montanha de sal. Mas tem restos de alguma coisa lá? Então, lá o que tu tem é uma montanha feita, uma montanha gigantesca de sal, que é um negócio muito bizarro, que não se encaixa com nada que tem ali. Só ela é de sal? Só ela é de sal, o resto não bizarro. é. É bizarro, assim, uma montanha, assim, eu entrei dentro, eu rastejei, a montanha é de sal, assim, tipo, Sim. é uma montanha gigantesca de sal. Estaria lá embaixo, então. A tradição é isso, não tem a cidade lá, o que se fala que talvez tudo seja transformado em sal, o que a gente tem o sal era onde ficava a cidade, que a cidade não existe mais, então é um lugar muito estranho. Por um lado tu tem o sal, a localização faz sentido também, não é muito diferente, não é muito longe da onde os outros lugares que se acredita que pode ser Sodoma, então faz sentido que seja lá. A localização geográfica é uma montanha de sal que geologicamente não tem explicação de como ela pode ir lá, e tu tem bolas de enxofre. Bolas literalmente de enxofre, que se tu faz um isqueirinho do lado, elas queimam até os dias de hoje com fogo azul. Nossa! Então, assim, e uma pureza de mais de 90% de enxofre. Que também no Mar Morto tem muito enxofre na região, mas ele dissolvido na água. E lá tu tem toda em volta ali desse lugar que é chamado Sodoma, tu tem a terra, porque a gente falou, essa montanha de sal e o resto é de terra, em volta dessa terra, tu tem cravado no meio bolas de sal, então bolas de enxofre. Então tu vai lá, tu cava um pouquinho, tu pode soltar elas, e literalmente tu acha bolas, o chão todo é branco, elas são mais amareladas, e tu faz um isqueiro e elas queimam, mas eles são super tóxicas também, tem que tomar cuidado para quem chega lá. São, assim, qualquer faísca queima elas, é um negócio muito bizarro. Então tu tem lá alguns elementos que a Bíblia nos fala que a cidade foi destruída completamente, fala que tem toda, obviamente, a história da mulher de Ló que virou uma estátua de sal, que aí se associa também que o lugar virou sal, e que veio fogo e enxofre do céu. E tu tem justamente lá essas bolas de enxofre que queimam. Então, para você, seria esse o lugar mais Então, indicado. eu acho que lá tem algumas coisas que eu não vejo uma explicação outra. Tá. Mas eu também tenho que ser suficientemente séria para vir aqui e não dizer, olha, eu tenho certeza do que é. Eu vou dizer, olha, essa é uma das teorias. E eu acho que também é maravilhoso para quem puder ir ver com os próprios olhos, tirar as próprias conclusões também, tanto em Israel como na Jordânia. E você fez vídeo só lá? Ou fez onde o Rodrigo acredita? Eu queria ir, eu até tinha falado com o Rodrigo de a gente filmar lá juntos, só que tem a questão de cruzar a fronteira.
Porque tem uma fronteira bem do lado, só que eu não sou permitida de usar porque tem cidadania israelense. Entendi. Então eu teria que ir até o norte de Israel, até o sul, cruzar a fronteira, passar alguns dias. E já que eu tô com... Na época eu tava com um filho pequeno, agora eu tô com 2, mas eu tava com um filho pequeno, então eu disse é um pouco complicado. E daí a gente combinou, ele ia sozinho filmar lá, e daí ele veio do lado israelense e a gente filmou juntos do lado israelense. Entendi. Mas dá pra ir lá no canal do Rodrigo, ele filmou, explicou muito bem. Veremos.